Marcos, capítulo 6, o versículo de 45 a 52, que fala sobre o episódio de Jesus andando sobre as águas. E o texto diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, e perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles o Senhor, andando sobre o mar, e queria passar diante dele. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Meus queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar a nossa visão como ser humano. O título é: quando Deus demora a agir. Quando Deus demora a agir, aos nossos olhos, né? Lógico. Irmão, a vida é uma misturada de momentos ruins, desfavoráveis, e também de momentos agradáveis, momentos favoráveis que devemos desfrutar. Mas às vezes nós não estamos preparados quando os vendavais aparecem ou surgem no barco da nossa vida. E o que fazer quando chega a tempestade? O que fazer, não é? Somos tentados a gente se sentir sozinhos. Parece que o mundo todo está contra nós. E somos tentados a pensar que Deus esqueceu da gente, ou que Deus está demorando demais para resolver os nossos problemas. A nossa vontade é que Deus se enquadre no nosso calendário, mas as coisas não são assim. O livro de Marcos, escrito por João Marcos, não era apóstolo. Ele foi um dos companheiros de Paulo na sua primeira viagem missionária. Está lá no livro de Atos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os gentios romanos, por base mais ou menos de 55 a 65 depois de Cristo, no período de Nero. E o propósito do livro foi exatamente apresentar, mostrar, divulgar a pessoa de Jesus Cristo, os seus ensinos e a sua obra aqui na terra. Esse é o livro de Marcos. E os capítulos 2, a semana passada o pastor pregou sobre o capítulo 2 de Marcos. Domingo eu fui pregar na Congregação dos Milagres, preguei sobre o capítulo 3. E hoje, o capítulo 6 de Marcos. Parece que o livro de Marcos está nos perseguindo, né?
O livro de Marcos está nos perseguindo. Gente, o capítulo 6 de Marcos, ele tem alguns assuntos interessantes. Todo o capítulo de Marcos. No início, Jesus é recusado lá na cidade de Nazaré, a cidade natal dele, a cidade onde ele viveu. Depois, Jesus envia os 12 discípulos, de dois em dois, os discípulos, de dois em dois, ele começa a enviar para expulsar demônio, pregar o evangelho. E no decorrer desse tempo, veio a notícia que Herodes tinha mandado matar João Batista. E em seguida, Jesus vai para o deserto, e ali a multidão acompanha ele, e ali ele alimenta 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E depois a gente vê Jesus andando sobre as águas. E logo após, quando já está do outro lado do mar, lá em Tiberíades, ou na cidade de Betsaída, Jesus cura todos aqueles que o procuram. E aí está todo o capítulo 6 de Marcos. Meus irmãos, o versículo 45, que é o início daqui do estudo, Jesus manda os discípulos passar para o outro lado do mar da Galileia, a cidade de Betsaída. Um dia exaustivo, os discípulos cansados, Jesus também cansado. E naquela ocasião, Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar, e ele despede a multidão. E logo em seguida, ele vai orar sozinho. Isso é o texto que está dizendo. Ora, orar sozinho. Irmão, qualquer líder ou qualquer irmão só vai continuar de pé se ele estiver de joelho. Nunca vamos esquecer disso. Era um dia exaustivo, mas mesmo assim, o Senhor arrumou um tempinho para orar ao Pai Celestial. Não, podia deixar para outro dia, que estava cansado, mas ele arrumou um tempinho, mesmo cansado, e foi orar sozinho. É o que podemos ver, o texto. E oração para Jesus é o nosso maior exemplo, né? Jesus é o maior exemplo para nós. Ele orou 40 dias e 40 noites. Ele orou logo pela manhã cedo, no início do capítulo de Marcos fala isso, e o de Lucas também. Ele orou no Getsemane, ele orou lá na cruz, orou no batismo, orou na escolha dos 12, e ele, lá em Lucas 5,16, diz que Jesus orava frequentemente. E lá em João, capítulo 17, naquela noite da quinta-feira, Jesus orou por si, orou pelos discípulos e orou pelos crentes futuros. E lá na cruz também ele orou: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Então, orar para Jesus era um estilo de vida. Quando chega no versículo 47, os discípulos haviam partido antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. Mais ou menos 5 quilômetros. 5 quilômetros é
que ele estava andando de mar dentro. 5 quilômetros é como daqui aonde? Daqui até a Avenida Recife, né? Ou em Biribeira, daqui para lá dá uns 5 quilômetros. Era mais ou menos essa distância. Em outra ocasião, os discípulos estavam com Jesus no barco. Agora, os discípulos estavam sozinhos. Os discípulos não estavam com Jesus no barco. Lá em Mateus 14, 24, diz que o barco era sacudido pelas violentas ondas. Em Mateus também é o único evangelho desse episódio que Pedro sai do barco e anda sobre as águas até chegar a Jesus. Só o evangelho de Mateus é que registra isso aí. No versículo 48, já na vigília da noite, e vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, foi quando Jesus apareceu. No calendário judaico, a vigília era dividida em 4 partes. A primeira ia de 6 horas da noite até as 9 horas. A segunda vigília ia de 9 horas da noite até as 3 horas. De 6 às 9, ia de 9 às 12, e a terceira ia de 12 até as 3 horas da madrugada. E a 4ª vigília era exatamente de 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. Jesus demorou muito. Jesus demorou. Os discípulos passaram a noite toda. No início do versículo diz que ele estava, foi à tarde, antes do pôr do sol, é que ele pegaram o barco. E Jesus só veio aparecer para socorrer os discípulos na 4ª vigília. Era depois de 3 horas da madrugada. Veja lá. No versículo 49, a gente observa que o medo tomou conta dos discípulos. A tal ponto que o coração dele estava inquieto. Inquieto por causa do mar que estava agitado, as ondas jogando o barco para um lado para outro, e ainda por cima apareceu um fantasma na frente deles, né? Para os discípulos, um fantasma. A Bíblia registra que quando eles viram e pensaram que era um fantasma, a Bíblia diz que eles gritaram de medo, gritaram de medo. Os corações deles estavam inquietos pela bravura do mar, inquieto porque ele viu um fantasma. No versículo 50, Jesus se identifica e Jesus acalma os corações dos discípulos e em seguida acalma os ventos. No versículo 51, os discípulos, depois de tudo aquilo, ficam assombrados, admirados, surpreendidos. Puxa vida, Jesus acalmou o mar. Jesus veio nos socorrer. Jesus andou sobre o mar, sobre as águas. No versículo 52, os discípulos já testemunharam. Não era para ele ficar admirado com aquela proeza, aquele acontecimento fora do natural, quando Jesus andou sobre o mar. Não era, porque os discípulos já tinham visto tantos milagres, tantas curas, tinha visto Jesus fazer os milagres
o poder sobre a natureza, alimentar mais de 5.000 pessoas, mas os discípulos ainda não compreenderam, naquele momento, não compreenderam a missão de Jesus, que Ele veio para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, e ressuscitar também. Os discípulos não atinaram ainda para essas coisas. Isso é o relato de Marcos capítulo 6, do versículo 45 a 52. Essa é a narrativa. Isso foi o que aconteceu. Não vamos dar mais detalhes por causa do horário, né? E a minha garganta não deixa, mas senão eu ia mais avante. Mas, irmão, que lições podemos extrair desse texto que acabamos de ler e explicar algumas coisas? Que lição podemos tirar para nós? Primeiro, a grande lição, irmão: a intimidade com Deus é melhor do que a fama. Jesus despediu a multidão e foi orar. A fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a Judéia. A Palestina tinha quase 6.000 quilômetros de metros quadrados, era grande. Tanto a Galiléia, tanto a Judéia, que ficava ao sul, e a Galiléia, que ficava ao norte, toda aquela região de Tiro, de Sidom, no capítulo 3 fala isso, que a fama de Jesus era grande. Jesus podia ficar junto com as multidões, mas ele preferiu ficar com o Pai. Foi orar sozinho. Então a primeira lição que podemos tirar na nossa vida é que a intimidade com Deus é melhor do que a fama, é melhor do que as posições sociais, é melhor do que as riquezas, porque tudo isso passa. A multidões também ia passar. A multidão também ia passar. Então a intimidade com Deus é melhor do que a fama. A segunda lição que podemos extrair para a nossa vida é que o crente, a vida do crente não é um mar de rosas, é uma estrada de flores cheia de espinho. É difícil, mas não é impossível. A vida do crente, o inesperado pode acontecer para que possamos ficar mais na dependência de Deus. O inesperado acontece na vida do crente para que ele possa ficar mais na dependência de Deus. Essa é a grande lição do texto. A terceira lição que podemos extrair do texto é que as maiores tempestades não são aquelas que enfrentamos externamente. As maiores tempestades são aquelas que vivenciamos dentro de nós, dentro do nosso coração. Essa tempestade mexe com o nosso cérebro, mexe com as nossas emoções, com o nosso raciocínio, e pode até ir a óbito. O coração inquieto é perigoso, a tempestade é perigosa, mas o coração inquieto, o coração tenebroso é mais perigoso. Então as maiores tempestades não são aquelas enfrentadas externamente, são aquelas que lutamos e aquelas que agitam a nossa alma. A quarta grande lição que podemos tirar nesse texto é que a presença do problema não significa que estamos fora do propósito de Deus, e nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. Temos que raciocinar isso. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. A quinta grande lição que podemos extrair do texto é que a tempestade, ela vem tanto para o justo como o injusto. A diferença está no fundamento, como aquela história de um homem construir sua casa sobre areia e o outro sobre a rocha. Então,
não são as consequências, não são as circunstâncias que vai diferenciar o crente do não crente. O que vai diferenciar é o fundamento. Isso podemos tirar no texto. Podemos tirar isso do texto. A sexta lições que podemos extrair do texto é que as tempestades da vida não vêm para nos destruir, não, irmão, mas vem para revelar nossa confiança no Deus que tudo pode. Nunca esqueça disso. As tempestades da vida vêm não para nos destruir, mas é uma oportunidade de revelar a nossa fé, revelar a nossa confiança no Deus que tudo pode. Não vamos esquecer disso. A sétima lições que podemos tirar do texto, e que Deus age no seu tempo, irmão. Deus só começou a agir na vida do discípulo ali no alto mar, na quarta vigília da noite. Demorou demais. O nosso Jesus demorou demais. Você já pensou, você passa a noite, a Bíblia não registra em evangelho nenhum quando foi que a tempestade chegou naquele discípulo, naquele barco. A Bíblia não registra. A Bíblia só registra que na quarta vigília Jesus chegou. Não sabemos se a tempestade que ele enfrentou foi na primeira vigília, se foi na segunda ou na terceira. O que sabemos que foi na quarta que Jesus chegou, e chegou, a tempestade estava lá. E não tinha aquele motorzinho não, o barco. Eu fui para Tamandaré com meus familiares, domingo retrasado, e eu estava na praia, e passou uma lancha numa velocidade tão grande, que em menos de minuto eu perdi ela de vista. Os discípulos remaram, foi com a mueca mesmo, foi com os braços, viu? Foi pesado. Então, Deus age no seu tempo. A gente aqui não entende. Abraão passou 25 anos, irmão, não é brincadeira não. Aos 75 anos, Deus prometeu a ele que ele ia ter um filho da promessa. Só aos 100 anos, 25 anos depois, é que a promessa chegou. Olha, não é brincadeira não. Você esperar 25 anos, às vezes a gente pede uma coisa a Deus, ou Deus nos revela algo que vai nos dar, uma semana, 2 semanas, a gente já está agoniado. Às vezes Deus quer falar com a gente num culto, e quando o pastor Márcio, que demora a pregar, passa muito tempo pregando, aí o irmão, quando dá 20 minutos, quando chega a meia hora, já está agoniado no banco. Deus tem tanta coisa para falar, aí ele perde. Então, somos tentados a pensar que Deus demora a agir. Isaac passou 20 anos também, 20 anos, o pai passou 25, ele passou 20 anos, quando ele pediu a Deus, a Bíblia diz que ele só veio ter filho, só veio ser pai, depois de 20 anos, e quando veio 2, veio logo 2, foi Jacó e Esaú. Davi foi ungido rei novo, mas a Bíblia diz que depois de muito tempo, aos 40 anos, né? Parece que é 40 anos, ele começou a reinar. Ele demorou muito. Quando ele foi ungido até chegar no trono, ele sofreu perseguição de Saul, sofreu muitas coisas, mas chegou. Demorou, mas chegou. Lázaro, Marta e Maria ficaram aflitas. Como é que Jesus demora tanto a vir?
o seu amigo. Lázaro era melhor, era um dos melhores amigos, era um amigo que Jesus amava, era Lázaro. E Jesus demorou tanto chegar. E quando chegou, já estava morto há 4 dias. Demorou demais, demorou demais. Meus queridos irmãos, a 8ª e a penúltima lições que podemos extrair do texto é que quando tudo parecer tranquilo, Deus nos dá a oportunidade de praticar a fé em momentos de dificuldade. Nunca esqueça disso. Quando tudo parecer tranquilo, Deus nos dá a oportunidade de a gente praticar a fé em momentos de dificuldade. Pode ficar certo disso. Essa é a grande lição aqui. E a última, o toque de Jesus. As pessoas não foram mais as mesmas. As pessoas que Jesus tocou, ou aquelas que foram tocadas por Jesus. Eu não sei aqui onde eu anotei, mas todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus não foram mais a mesma. Zaqueu, aquele homem paralítico, Bartimeu, aquele aleijado que estava num tanque, todos aqueles que teve um encontro com Jesus, eles não foram mal mesmo. Os discípulos, André, Pedro, está tudo na praia. Natanael. E quando tiveram um encontro com Jesus, essas pessoas não foram a mesma. O versículo termina dizendo assim, ele diz assim, capítulo 6 diz assim, versículo 56, e onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam, saravam. Era o toque de Jesus. Meus queridos irmãos, essa é a grande lição desse texto. Quando Jesus anda sobre as águas, podemos extrair tudo isso e muito mais. A gente passaria a noite se a gente fosse destrinchar versículo por versículo. Tem muita coisa aqui dentro, mas vamos ficar só por aqui. Mas não esqueça, quando Deus demora a agir, ore mais. Você precisa orar mais, porque Deus só age no seu tempo. Que Deus abençoe. Pastor, uma palavra. Agora escolho